Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica, Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas culturais da nossa região, até porque ele fala de livros, escritores, poetas, leitores e da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da cultura do Rio Grande do Norte, do Estado Geral, de Mossoró e do Brasil. É bom saber, e vocês já sabem, que nos encontramos aqui na TV Câmara e na grade da TCM Telecom todos os sábados, às 19 horas, com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Este programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACJUS. Academia essa que é movida pela paixão e pelo sonho da interação das diversas academias, escritores, assim como produtores de grandes leitores, pensadores e futuros escritores. Na base da coordenação desse programa e no preparo geral está eu, Ricardo Alfredo, e também Adilson Gonzaga Júnior. Esse programa tem como convidado hoje o nosso querido professor Almir, e ele é mossoroense, filho de Pedro Elitério da Costa e Maria Nogueira da Costa, irmão de Hermógenes, era meu amigo em memória. Antônio, tem como irmão também Antônio, Raimundo, Maria, Paulo, Graça, Socorro e Aparecida. Normalmente, antigamente, as famílias eram muito extensas. Hoje, com a evolução, diminuiu um pouco mais. O nosso professor Almir Nogueira é graduado pela Faculdade de Letras e Artes de Mossoró, curso superior completo, concluído na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nossa querida UERN. Almir, o professor Almir, é pesquisador, poeta, historiador. Ele é um dos principais historiadores aqui da cidade de Mossoró. Historiador moçoroense em conjunto com outros. Almir também pertence à Academia Moçoroense de Letras, é membro lá, AMOL, onde foi secretário por 2 mandatos, fazendo um total de 8 anos. Almir também pertence às academias Apudiense de Letras, a APOL, também a Comissão Moçoroense do Folclore Clofon, Instituto Cultural do Oeste Potiguar, ICOP. Almir Nogueira tem realizado um empolgante trabalho cultural e histórico através dos arquivos publicados na imprensa moçoroense e do país, inclusive em livros que já foram lançados exatamente com esses artigos, falando um pouco dele. Esse seu trabalho, do professor Almir, tem dezenas de escritos que foram publicados aqui em Mossoró, na cidade de São Paulo, em Natal e Fortaleza. Almir é um homem do mundo. E entre livros e plaquetas que ele já lançou, nós temos Mossoró, está aqui presente conosco o livro, Mossoró, a Nossa Terra, que é o volume 1 e 2. Temos Brinquedos e Brincadeiras Populares, trabalho feito em conjunto com 2 professoras, Edna Paiva e Roseli Fernandes. Mundo Maluco, Cântico de Ternura, e esse que é um bom livro que eu vou pedir ele para comentar e você em casa vai ouvir, que é Hermógenes, um predestinado, Minha História, de Oséias Lopes, Trio Mossoró. Oséias Lopes, para você que está em casa, é um cantor moçoroense, inclusive eu conheci porque era muito amigo do meu avô. Oséias Lopes, Trio Moçoroense e Carlos André, feita em parceria com o homenageado
e a jornalista Lúcia Rocha. Poesias em oração, realizado junto a vários escritores do país. Flores especiais, para alguém especial, Mossoró em 2 tempos, poema didático geral ou poemas de didática em geral, homenageando o sertão, Rosalba, a Rosa de Mossoró, organizado por Almir e Edna Paiva, com a participação de vários escritores moçoroenses, poema científico. E aí, o poema científico é interessante, vai tratar exatamente daquela área que o professor Almir conhece, que são as letras. E aí a gente vai ver a beleza de todos esses poemas científicos. Fora o poema científico, o professor Almir também tem outra diversidade. Por quê? O professor Almir foi diretor da Biblioteca Municipal Ney Pontes. Ali, o professor Almir desenvolveu um belo trabalho, e eu sou testemunha disso. Por diversas vezes estive ali na biblioteca, tá bom? Com o professor Almir. Almir tem outros livros lançados aí que a gente conhece, que chama-se O Livro de Mil e Tantas Poesias, Meditação Matinal, Lembranças Inesquecíveis, que é memória, Quando Perdemos Alguém que Amamos, Antônio Gonzaga Chimbinho, que foi os traços bibliográficos, A História da Igreja Adventista em Mossoró, Mensagem para uma Vida Diária, Mossoró, Nossa Terra, volume 3, que está aqui conosco, também Causas da Violência, sobre seus vários aspectos, Meus Improvisos, entre outros. Almir é interessante, porque também foi funcionário da SECOM, da SOCEL, Sociedade Oeste Limitada. Foi também funcionário da Livraria da Abolição, Livraria Dom Costa, tudo isso naquela década de 80. Também trabalhou no Banco Nacional do Norte, também conhecido aqui em Mossoró como Banorte, e foi professor nos quadros da Secretaria de Educação e Desporto do Rio Grande do Norte, já na década de 80. Como eu já citei, foi diretor da Biblioteca Ney Ponte Duarte, aqui em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, do período de 2006 a 2015, dirigiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia por vários anos aqui, ocupando também os cargos de Lar e Família, conselheiro matrimonial, sendo atualmente o diretor da Biblioteca Minicentro White e professor da Escola Sabatina da referida instituição da Igreja do Sétimo Dia. Ainda é autor, tirou um tempo para ser autor de uma das belas canções chamada O Drama do Calvário, hino gravado em CD, aqui um CD original que repercutiu muito. Muito bem, depois de apresentar nosso querido convidado, professor Almir, hoje a gente vai iniciar ouvindo o vídeo que é exatamente o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. E esse hino é cantado pelo Grupo Encanto. O Grupo Encanto nos traz essa bela canção para que possamos ouvir nas vozes de Dr. Paulo e Uelma Menezes. Ouçamos o Grupo Encanto. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, Academia das Ciências Jurídicas e Sociais, como temes empunha a balança.
na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu pessoas, futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu pessoas, futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. O Grupo Encanto realmente é um encanto. As belas vozes, Dr. Welma, sempre com essa voz bonita, essa voz macia, suave, nos encanta cantando o hino da Sejus. E Dr. Paulo, nossos parabéns por demonstrar uma voz tão bela também. Bem, hoje não podia ser diferente. O nosso convidado é um imortal escritor, pertence à AMOL, Academia Moçoroense de Letras, que é o professor Almir Nogueira. Almir é muito conhecido na cidade, até porque foi diretor ali da Biblioteca Municipal de 2016, do início de 2016. Seja bem-vindo, professor Almir, ao nosso programa. Obrigado, doutor Ricardo. Ao cumprimentá-lo, eu quero fazer extensivo a todos os que fazem esta TV Câmara, a qual tem tido um trabalho realmente reconhecido pela sociedade de qualidade de informações e que soma de uma forma ou outra para com a cultura e a história de Mossoró. E desde já eu agradeço muito essa oportunidade para que aqui nós possamos falarmos alguma coisa a respeito daquilo que se diz cultura e arte e história. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado. Nós aqui agradecemos o senhor dedicar um espaço do seu tempo, né? Porque hoje, com essa vida corrida que nós temos, não é fácil. Inicialmente, professor, nós temos aqui alunos que são do município que assistem. Eu sou professor. O resto que eu faço é acessório. Eu sou educador, diferente de alguns que se acham muito importante e deixam a educação de lado. Educação é a base de uma nação. Professor precisa ser honrado sempre. Não porque eu sou educador e nem o professor Almir é educador, mas porque a educação
transforma uma nação. Educação retira a violência, a miséria, a fome. Educação traz a paz, a compreensão. Educação ensina os meios políticos, as escolhas eleitorais. É por isso que é tão assustador educação no país chamado Brasil, porque a educação transforma. Professor, Verdade. nossos alunos do 6º a 9º ano, nossos alunos do Estado, nossos alunos da universidade, professores da universidade, meus amigos, professores do Estado, meus amigos, professores e professoras do município, meu forte abraço, obrigado por nos encontrarmos sempre na cidade de Mossoró e vocês comentarem coisas boas. Me deixa muito feliz esse comentário de coisas boas. Professor, a gente tem um costume aqui de querer que o nosso convidado, um vitorioso como o senhor, nos fale um pouco da sua infância e da sua trajetória educacional. Pois não, e desde já eu gostaria de dizer que o nosso ilustre amigo não é só um professor, também é um educador. Amém. Geralmente o professor ele tem que ter um pouco também em si de se considerar um educador e fazê-lo da melhor forma possível. Muita verdade. Porque muitas vezes o aluno vai para a sala de aula buscar instrução, mas também vai buscar educação, entendeu? E o professor está ali para servir da melhor forma possível. Bem, quanto à minha infância, ela aconteceu, doutor Ricardo, ali no Alto da Conceição, nas imediações da Igreja Católica, aqui do Alto da Conceição. Eu trago boas lembranças da minha infância. Foi uma infância simplesmente que dispensa comentários. Mas eu lembro-me que nossos pais, muito assim, educados, criou os filhos da melhor forma possível, também naquela educação de então, mas também uma educação que fez a diferença nos dias de hoje, porque todos foram criados úteis à sociedade. Tem esse diferencial. E você veja bem que lá em casa éramos 9, né? Éramos 9. E os meus pais, apesar de não serem alfabetizados, nunca terem tido assim nenhuma escolaridade, eles souberam educar os filhos da melhor forma possível. E hoje, graças a Deus, nós agradecemos muito, muito pelo que eles fizeram por nós, no sentido da educação. E desde já, o tempo vai passando e a gente nunca deixa de lembrar daquelas doces lembranças. Nós, todos ali naquela casa, e lembro-me que minha mãe, sempre muito preocupada com o futuro dos filhos, ela costumava dizer aquele provérbio popular que até os dias atuais costuma-se dizer, né? Vocês procurem estudar, porque é através do estudo que vocês irão conseguir alguma coisa na vida. E a gente ia gravando aquilo na nossa mente, né? No nosso subconsciente. E, de uma forma ou de outra, ela procurava nos ajudar nesse contexto, trazendo aqueles gibis, aquelas revistinhas. E muitas vezes ela ficava surpreendida, né? Quando trazia um determinado folheto, aí perguntava, por exemplo, para mim, né? Almi, leia esse folheto aqui, o que quer dizer aqui esse anúncio? Aí eu dizia, mamãe, isso quer dizer isso, aquilo. E ela via que realmente estava havendo assim um efeito muito positivo nas minhas idas à escola, né? E quando eu saía com ela por aí, ela às vezes ia fazer alguma compra, alguma coisa no supermercado, no Mercado Novo aqui de Mossoró, que a gente chama o Mercado Alto da Conceição, aí tinha fábrica de doce, ela ia perguntando tudo isso, né? E eu ia lendo tudo, fábrica de doce, etc e tal. E enfim, né? As lembranças foram as mais diversas possíveis. Também o nosso aconchego do lar foi uma coisa maravilhosa. E quando eu ouço aquela música do Padre Zezinho, Utopia, né? Faz-me lembrar muito a minha infância. Uma música que diz assim: das muitas coisas do meu tempo de criança, eu guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, mas todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar.
Faltava tudo lá em casa, mas a gente nem ligava, porque o mais importante não faltava, que era o seu sorriso e o seu olhar. Eu tantas vezes vi o meu pai chegar cansado, mas aquilo para nós era agradável, porque um por um ele afagava. E perguntava quem fizera a estrepolia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo agora então pedia para o papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas o seu olhar no sol poente. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite e do divórcio, o amor até já virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, que eu a isso chamo de paz. Então, doutor Ricardo e nossos queridos telespectadores, essa mensagem do Padre Zezinho se encaixa principalmente com a minha doce lembrança, entendeu? Vai reviver toda a minha doce lembrança. Boa. Parece que ele escreveu isso aí para mim. Que coisa boa. E eu lembro-me também, né, que ali no Alto Conceição, doutor Ricardo, eu ainda bem jovem, 10 anos, os meus pais não tinham muitos recursos financeiros. Resultado, eu pegava aquelas roladeiras de água, não sei se você se lembra, não sei se é do seu tempo. Não, mas eu lembro. É do meu, entendeu? Aquelas roladeiras de água. Aí eu colocava água ali na casa dos vizinhos. E aí eu angariava algum dinheiro, né? Aí eu ficava muito feliz, ia para o cinema aos domingos, né? Era eu, Toninho de Seulino, Francisco Araújo Lima, Cafácio e tantos outros colegas que no final de semana era festas e mais festas através do cinema, né? Inclusive pegávamos uma fila quilométrica, né? Para assistirmos aos filmes, mas essa também é uma das doces lembranças da minha infância. Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar sobre as doces lembranças da minha infância, porque são muitas. Que coisa boa. Professor, eu acho interessante, ontem eu não gosto muito, mas eu precisei ir lá no shopping, ver se resolvi um problemazinho particular meu. E eu passei e fiquei olhando algumas pessoas, é interessante. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou lhe explicar. Sim. 4 pessoas sentadas na mesa, o pai, a mãe, 2 meninos. Menino em torno de 12, 13 anos, cada um com celular. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro das brincadeiras, que eu acho que o senhor lembra. Sim, as nossas ali brincadeiras no Alto da de Conceição, então. Sim. Né? Aquelas brincadeiras de esconde-esconde, de bola de gude. O senhor lembra desses fatos? Inclusive, doutor Ricardo, eu, a professora Edna Paiva e a professora Sueli fizemos um livro resgatando os brinquedos e brincadeiras do nosso tempo. Inclusive, ele está à disposição para quem quiser na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. Brinquedos e brincadeiras populares. Então, resgata todas aquelas nossas brincadeiras de décadas passadas. E eu me sinto por demais maravilhado, porque eu vivi numa época muito boa, uma época onde nós tínhamos tempo para brincar mesmo, tempo para estarmos com nossos pais, tempo para estar no convívio familiar. Simplesmente foram tempos que dispensam comentários. Infelizmente, o tempo de hoje parece que mudou um pouco da nossa década. Hoje não há mais esses brinquedos e brincadeiras do nosso tempo, que entretinham tanto, entendeu? Nos deixavam tão felizes. Mas hoje o jovem, né, o adolescente, fica com um celular e passa horas e mais horas. Eu não sei até que ponto isso é construtivo, entendeu? Porque eu acho que os pais deveriam ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque a internet tem de tudo. E educação, nós sabemos que vem de casa. Se o filho não for educado em casa de uma forma adequada, o que é que vai acontecer? Na rua ele vai trazer problemas, né? Na escola também irá trazer problemas para a escola. Na igreja, onde quer que ele esteja, ele trará problema, porque a internet educa e deseduca também. Deseduca também. Você veja bem que
esse jovem aí de 10 anos, né, que entrou lá em São Paulo e matou aquela professora, feriu aqueles colegas. Eu não sei até que ponto isso acontece, mas eu acho que é a força da comunicação negativa na mente das crianças. E as nossas brincadeiras de então nunca teve esses tipos de problemas que temos nos dias atuais, em nossa vida odierna, né? E aí está uma sociedade que é diferente da nossa e que, de uma forma ou de outra, temos que fazer alguma coisa, porque não podemos ficar de braços cruzados. Eu me preocupo muito com a educação, porque também sou um professor, sou educador, e eu faço com que as coisas aconteçam da melhor forma possível para as outras pessoas, assim como aconteceu para mim. Esse é o meu lema, entendeu? Trabalhar, o professor nunca se aposenta, ele sempre será um professor, sempre será um educador. É verdade. Como eu e você. É verdade. Bom, gente, nós estamos chegando já ao final do primeiro quadro. TV é um caso sério, passa rápido demais. Estamos chegando aí ao final do primeiro bloco com o professor Almir, nosso convidado, e a gente ainda nem partiu para o conhecimento da sua chegada na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Vamos tomar um pouquinho de água, aproveite, toma um pouco de água, convida mais alguém para estar conosco e voltamos em 1 minuto. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Bom, gente, estamos de volta aqui com o professor Almir, que é o nosso convidado, Almir Nogueira, que é educador, professor, escritor, imortal de várias academias, principalmente da Academia Mossoroense de Letras, morador, nasceu, se criou ali pelo Alto da Conceição e estava nos contando um pouco da sua infância lá. Professor Almir, o senhor falou dos seus pais, da sua infância, o senhor estudou em qual escola lá? Ali no Alto da Conceição mesmo, ou se deslocou para o Abel e Eliseu, como era costume aqui em Mossoró? Não, em primeiro lugar, eu comecei a estudar numa escola isolada, onde a nossa amiga Moreninha lecionava, juntamente com Gumércia Dantas também. E, se eu não me engano, na época, a escola já tinha nome, porque faz muito tempo, né? Era a escola Cônego Francisco Sales. Cônego Francisco Sales. E depois voltou a ser Cônego Francisco Sales, lá onde é o anexo, né? E posteriormente, de lá, eu fui estudar no Estevão Dantas, Colégio Estevão Dantas, Escola Estevão Dantas aqui também, nas imediações da igreja do Alto da Conceição, Nossa Senhora do Alto da Conceição, né? E em seguida, tive que ir para o Centro Educacional Jerônimo Rosado. Também estudei lá. Estadual. É o estadual, nós chamávamos de estadual, né? Verdade. E também na Escola Municipal, ali que fica, onde é a Escola de Arte atualmente, né? Escola Municipal Joaquim da Silveira Borges. Verdade. E de lá, por incrível que pareça, meus pais inventaram de morar um ano ali no Belo Horizonte. Aí eu fui lá para a escola Francisco Antônio de Medeiros. Depois voltei, fui para o estadual novamente, né, a escola estadual, e de lá para a Escola Técnica de Comércio União Geral, que eu também sou... No centro. Tenho curso de contabilidade, né?
técnico em contabilidade, Técnico né? em contabilidade. É. Para mim foi um prazer, né? E, Eu lembro desses cursos, eu era menino, mas lembro. Muito bom, rapaz. Era um muito sonho dos meninos. Sim. Eu morava aqui, eu morei Centro, Paredões e Bom Jardim, de frente ao Poço da Caerna, no meu avô, que é da rede ferroviária, Sim. veio para cá, para Mossoró, a gente veio e ficou morando aqui. E quando eu era menino, que eu estudava aqui, eu tinha um sonho, qual era? Era chegar à União Cacheral. O Colégio União Cacheral. Para mim foi um sonho para fazer também. um curso técnico, Sim, né? muito Lá bom. tinha vários cursos técnicos, inclusive de técnico em contabilidade, auxiliar técnico em contabilidade. Sim. É bem interessante. Professor Almir, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente ouvirmos, mesmo no centro do bloco, Wanda Jacinto poetizando Resgate Literário com Maria do Socorro de Albuquerque Gurgel. Uma das lindas poesias que eu ouvi nos últimos momentos. Socorro Gurgel é uma velha amiga, poeta aqui da região. Vamos ouvir essa poesia por Wanda Jacinto, poetizando. Vamos lá. Escutamos agora um pouco de Wanda Jacinto. Olá! O nosso resgate literário de hoje nos trouxe a poetisa Maria do Socorro de Albuquerque Gurgel. Ela, que é natural de Caraúbas e reside em Mossoró desde 1990. É professora, escritora e poetisa. É ocupante da cadeira 6 da Academia AFLAM, Academia Feminina de Letras e Artes Mossoroense, que tem como patrona Railma Rodrigues Nunes, sendo também membro da ALAMP, da ASCRIM, da Confraria Café e Poesia, do ICOP, do Clube de Poesia SPVA do Sertão, autora dos livros Poesia e Bíblia e Brisavento, além de coautora de diversas coletâneas. E em um dos seus poemas, ela diz assim: quando a chuva transparente faz berço na minha terra, quanta alegria encerra no coração do meu povo. Como os pássaros da caatinga, eu presinto claramente daquele meu sertão quente a grande transformação. Na semente vejo a flor, na flor já vejo o fruto, e no fruto o produto do trabalho de meu pai. É assim neste meu chão, quando chove e a seca acaba, somente o amor exala das pétalas da flor da vida. E a cantiga do riacho, lavando toda a sujeira, fazendo 1000 brincadeiras, como um menino correndo. O ar quente é abrandado numa experiência de vida, de minha terra querida, quando mata sua sede. E os braços das árvores verdes, tentando o céu agarrar, minha alma a transbordar de esperança nordestina. Poema Chuva, da poetisa Maria do Socorro Albuquerque Gurgel. Pronto, Wanda, muito obrigado pela sua participação, como de costume, trazendo belas poesias para apresentar aqui no nosso programa. Wanda é uma escritora, uma poetisa, faz parte da Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró, faz parte também da AMOL, Academia Moçoroense de Letras. Sim. Que é uma pessoa excelente, Wanda. Jacinto, esposo dela. Meu abraço, Jacinto. Muito bem, professor Almir. Como foi sua chegada na universidade? O senhor é formado lá no curso de Letras e Artes aqui de Mossoró, curso superior da nossa querida UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Nos conte um pouco dessa sua trajetória na chegada da universidade, porque na sua época era vestibular. Vestibular, exatamente. Eu participei do primeiro vestibular aqui em Mossoró, realizado pela, deixe-me ver, não estou lembrado a empresa, né? Mas a UERN fez o primeiro vestibular e eu passei nesse primeiro vestibular. Foi uma coisa maravilhosa. Bem, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui me dado às leituras, né? E tinha um sonho de
um dia entrar numa universidade de comunicação ou letras. E depois fui aconselhado, né, a fazer letras. Embora saibamos, né, que o curso de comunicação é muito bom também, jornalismo, etc e tal, né? E só que aqui em Mossoró não tinha. Aí, mas como eu gostava muito do curso de letras, né, me chamava muita atenção, eu digo, não, vou fazer letras. E fiz, passei no primeiro vestibular. Mas eu estudei muito, eu sempre fui muito voltado para estudo, eu sempre me preocupei muito com o meu futuro. Às vezes os colegas saíam para as brincadeiras, né, cotidianas, eu não. Eu me detinha diante de livros, revistas, procurava me atualizar e não tive dificuldade de passar no primeiro vestibular, né? E de lá para cá, aí eu fui, teve um pequeno percurso, eu fui trabalhar no Banco Nacional do Norte. Banorte. Banorte. Aí eu soube que ia haver um concurso para o Estado, né? Aí eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou fazer esse concurso. Aí falei para o meu gerente lá, né, que ia fazer esse concurso. Ele disse, tá louco, rapaz, o professor ganha muito pouco, aqui você ganha muito mais, você vai deixar o banco para ir ser professor? Ô, rapaz. Aí ficou me incentivando a não fazê-lo, né? Ou seja, a não fazer esse curso para professor. Eu disse, não, mas eu estou fazendo letras, futuramente eu quero ser professor e tal. Ele disse, não, tudo bem, eu entendo, fica à vontade. Aí eu sei que eu fiz, passei, ele bondosamente me deu todos os direitos como se ele estivesse botado para fora, entendeu? Que coisa. Quer dizer, foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Interessante. E eu me dediquei a lecionar, né? E graças a Deus me sobressaí muito bem, 30 anos numa só escola. É muita coisa. Inclusive, quando eu fui apresentar o papel para a aposentadoria, né? Fui requerer o papel, aí a menina lá perguntou, você já trouxe assim, o documento das escolas? Eu disse, trouxe de uma escola, mas tem que trazer das outras. Como assim? Pelas escolas onde você passou. Aí eu disse, não, eu só passei por uma escola, Escola Estadual Moreira Dias. Aí ela disse, olha aqui, caros colegas, um professor passar 30 anos numa só escola, isso é história, porque a maioria dos professores passam por quase todas as escolas, são entregues porque faltam muito, porque não dão aula, por isso, por aquilo, outro, entendeu? Tem uma diversidade de E você coisas. passar 30 anos numa escola é uma coisa de muita responsabilidade, e eu consegui isso, graças a Deus. Meus parabéns, professor Almir. Obrigado. Mas também a gente tem que lembrar que hoje, nessa vida cotidiana corrida, o educador, o professor, ele tem que ter passado por muitas escolas, porque ele tem que trabalhar 3 expedientes para ter condição de manter sua família. Sim, sim. É uma coisa inacreditável ainda para um país como o Brasil, onde a gente tem lutado para o processo educacional evolutivo. O professor tem que passar por isso. Com licença, mas é lícito que façamos uma transparência sobre o assunto, porque se tratava, quando ela perguntou, de escolas pertencentes, né, à rede estadual de ensino. Quer dizer, verdade, você passar por várias escolas, você passar por várias escolas da mesma instituição. É verdade. Muito bem. O professor Almir, antes de falar sobre o hino, uma das belas composições de um hino que o senhor fez, O Drama do Calvário. que o título é O Drama do Calvário, eu lembrei-me do apóstolo Paulo, né? Inclusive, eu quero agradecer aqui o pessoal que me acompanha nos jornais, principalmente no Mossoroense, que é aberto, todo mundo entra, e aí eu, às vezes, sou muito interrogado quanto a isso. Um homem de formação científica, um apaixonado pelo cristianismo e por Cristo. E não há deixa de ser uma grande Amém. Verdade. Amém. Apesar da minha formação acadêmica científica. O apóstolo Paulo, de quem eu tenho uma grande admiração, Eu também. apóstolo Paulo, doutor em direito mosaico da sua época, tradutor de livros, para quem não sabe. O apóstolo Paulo chegou a ser reitor de uma universidade, em Jerusalém. Eu tenho formação dentro dessa área teológica e gosto de comentar.
chegou a ser, e tomou caminhos que não eram da vontade de Deus. Depois retorna àquilo que ele reconhece, que era a vontade de Deus na sua vida, um homem de formação científica, doutor na sua época, e retorna ao verdadeiro encontro do Cristo, e ele diz uma coisa linda. O grande apóstolo Paulo nos dá uma lição de grandeza, quando ele afirma: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Um doutor em direito mosaico, reitor de universidade, agora olha para a multidão e diz: eu não tenho nem vergonha disso. Eu tenho minha formação social como doutor, mas eu sei que Cristo é o Salvador dos homens. Baseado nisso, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O drama do Calvário, que foi um hino seu gravado, houve uma repercussão quanto a isso na época. As pessoas comentaram muito. Como surgiu essa inspiração de gravar essa bela letra? Não que o senhor gravou cantando, mas é o compositor dessa bela canção. Por incrível que pareça, essa composição, o drama do Calvário, aconteceu num sábado à tarde, lá na minha casa, após uma reflexão sobre o capítulo 53 de Isaías. E ele foi moído pelas nossas iniquidades, tal, aquela, sim, entendeu? Aquela mensagem todinha do profeta Isaías a ser uma profecia messiânica. Futurística, ele conseguiu ver o futuro. Exatamente, exatamente. Então, baseado nisso aí, eu fiz o drama do Calvário. Se você ouvir o hino, né? Eu não chamo de música, eu chamo de hino. Hino é um ato ou efeito de louvor, entendeu? Louvor a quem? Louvor a Deus, né? Certo. Hoje canta aí uma canção, canta aí uma música. Eu digo hino. Certo. Então, baseado em Isaías 53, eu meditei muito nesse capítulo e comecei a escrever. Comecei a escrever. E de repente, rapaz, maravilhosamente, eu disse: isso aqui dá para ser um hino. Aí mostrei para algumas pessoas, disse: rapaz, entregue a alguém que saiba fazer música. Porque eu não sou músico. Eu fiz a composição. Teve inspiração. Exatamente. Aí eu procurei algumas pessoas e disseram: rapaz, aqui dá para fazer sim. Agora eu faço, portanto, caríssimo, entendeu? Para fazer uma música. A gente chama de musicar, né? Musicar. Pegar a letra e... Musicar. Aí eu disse: não. Aí coloquei num livro de poesias, né? Num dos meus livros de poesias, que está lá, o Mundo Louco, foi o primeiro livro. Inclusive esse livro, ele foi feito no fundo de quintal. E foi feito por Crispiniano Neto. Vixe, Crispiniano Neto. Crispiniano Neto. Ele fez lá naquelas máquinas elétricas, isso em 1981, entendeu? Fez lá na máquina elétrica, que para mim era uma coisa maravilhosa, porque na época era mais aquelas máquinas comuns, né? E ele fez numa máquina elétrica que pertencia até ao Dr. Paulo Linhares. E fez lá no escritório do Dr. Paulo Linhares. Aí fez a coisa todinha. Eu disse: Crispiniano, eu gostaria que você publicasse esse livro. Aí ele disse: eu faço isso. Então ele e Laércio Eugênio foi quem fez a capa do livro. Idealizou a capa e ficou uma coisa maravilhosa. Fizemos 1000 cópias desse livro, pode acreditar. Eu só tenho a minha cópia. Todos os outros livros foram adquiridos por amigos, pessoal da faculdade, pessoal do meu trabalho. Eu fiz o lançamento na Escola Estadual Moreira Dias e foi uma festa. Quer dizer, o livro saiu rapidamente, né? E depois vieram outros a partir daí. A letra dessa belo hino, Sim. desse belo hino, o senhor lembra assim ela? Ainda lembra da letra do hino? Sim, tem memória? tem. Podia citar para a gente pelo menos a letra? A priori começa assim: meu Jesus. Deixa eu ver, porque eu quero cantar como cantor e não dá, peraí. Não dá para cantar. Só... Mas citar a letra, não dá só para a gente citar. Não tenho ela decorada. Não tem decorado. Tá tudo bem. Não tem problema não. A gente vai depois repassar. Vamos pegar e repassar. Meu Jesus teve morte sem igual, e o drama do Calvário, enfim, foi símbolo de dor e vergonha para mim. E o drama do Calvário foi o resultado do meu pecado, mas ele me perdoou e me acolheu. Jesus
levou os meus pecados e por mim padeceu. E o drama do Calvário foi esse resultado, dele por mim pagar os meus pecados. É mais ou menos por aí, Que né? coisa bela. É. Muito, não, satisfeitíssimo. É um hino também messiânico. Satisfeitíssimo. Como a igreja cristã, ela nos traz essa inspiração, né, rapaz? Que coisa. E a Bíblia? E você que está em casa, você, meu jovem aluno, que é meu aluno, em algum aspecto do nível fundamental, médio, superior, escute papai e mamãe, busque a Deus, estude. Verdade. Educação leva você distante, em confiança, tá bom? Não esqueça desses detalhes, são pequenos detalhes que transformam toda uma vida. A situação pode até nem ser boa nesse momento para você, mas não esqueça, Deus está sempre pronto para lhe ajudar e Ele tem um plano para você. Mesmo você aí distante, morando sem nenhuma condição social, Deus tem um projeto na sua vida. Pastor Almir é a prova disso, tá bom? Estou eu sentado aqui, que eu sou um plano de Deus, um milagre, e está o pastor Almir aqui, nosso irmão Almir, que é uma pessoa que é escritor extraordinário. A gente vai dar mais uma paradinha, agradecendo toda a sua atenção, por e-mail, por ligações, mesmo pelo Face, as pessoas comentando. Muitíssimo obrigado, um forte abraço a você, dos bairros moçoroenses, de toda essa região. Vamos parar um minutinho, a gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos aqui de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Nosso convidado é o professor Almir Nogueira. Mas para iniciarmos, vamos ouvir a bela canção com o grupo Encanto, Aleluia ou Aleluia. Também essa música é de Leonardo Costa, uma das mais lindas canções. Ouçamos na voz do grupo Encanto, com Elma Menezes, Paulo Fernandes e maestria de Gideon, Aleluia. I heard there was a secret chord that came to play and it pleased the Lord. Do you don't really care for music? With gods like this, the fourth, the fifth, the minor found, the major lives, the baffled king composing Hallelujah. Senhor.
Após ouvirmos essa linda canção, vocês ouvirem como é lindo, né, esse hino, de Leonardo Costa. Ele era um judeu que fugiu da época da guerra e ficou ali nos Estados Unidos, França, morou um período nessa região. Um grande cantor que hoje dorme na eternidade com Deus. Bom, gente, nós estamos, como eu disse a vocês, com o professor Almir. O professor Almir é de educador, diretor de biblioteca, foi tudo nessa cidade. Professor Almir, de 2006 a 2015 o senhor foi diretor da Biblioteca Municipal, nossa querida biblioteca Ney Ponte Duarte, né? Ali no centro de Mossoró, onde era a antiga União Cacheral. Verdade. E essa biblioteca veio realmente para fazer a diferença em Mossoró. Só lembrando que a partir do dia 5 de abril de 1948, foi criado o projeto de lei, né, de número 4 de 48, idealizado pelo Dr. Vantan Rosado Maia. É justo a gente frisar isso aqui. Ele levou o projeto de lei para o seu irmão, entendeu? O então prefeito da época, o Jerônimo de Sé Rosado, doutor de Sé, e de pronto o doutor de Sé aprovou aquele projeto. E de imediato encarregou algumas pessoas de responsabilidade para que fizesse com que a biblioteca realmente sobressaísse da melhor forma possível. Então ele foi convidado o doutor Vantan, a professora América Rosado também, que sempre esteve sendo coadjutora dele em todos os aspectos da vida. Verdade. É o Dorian Jorge Freire. Nosso querido jornalista. Dorian, figuraça. José Ferreira também, o José Lemos, enfim, uma equipe boa, onde passaram a fazer grandes doações de acervo, né, para essa biblioteca que está sendo formada, e também incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. E de repente, em 1948, no dia 30 de setembro, ali na Mário Negócio, foi inaugurada essa biblioteca. E o interessante, que muitas pessoas gostam de saber também, doutor Ricardo, é que ela passou por vários locais, por vários locais de instalações, né? Por exemplo, o primeiro dele foi ali na Mário Negócio, né, onde foi inaugurado. Depois foi ali para a Rua 30 de Setembro, onde funciona atualmente o Foto Rodrigues, né? Dali saiu para a Praça Bento Praxedes, vizinha à Rádio Libertadora. Bem de frente, eu nem sabia onde era. Bem pertinho. E em seguida foi para o museu. Eu me lembro do período do museu. Depois saiu mais uma vez e foi ali para a Avenida Sé Rosado, onde ficava em frente à antiga Telé, não era ali, né? Foi para ali para frente. E dali para a sua sede própria, em 2006, no dia 15 de julho de 2006. E naquela sede própria, eu fui o primeiro diretor desta biblioteca, né? Que hoje permanece lá, né? Que hoje a biblioteca permanece lá. Prestando... No mesmo local. Prestando... Verdade. Grandes serviços à comunidade moçoroense na cultura e na história, né? É ali onde muitas pessoas vão para beberem de conhecimentos, seja na matemática, ciências e outras disciplinas que naturalmente vão ajudá-los a enfrentarem o futuro mais tarde, né? Então a biblioteca Ney Ponte Duarte, com certeza, faz a diferença aqui em Mossoró no sentido cultural e, por que não dizer, histórico, né? Sempre fez. Aliás, todos os meninos dessa cidade aqui sempre passaram pela biblioteca para estudar. E eu fui um deles. Eu também. Eu cheguei menino nessa cidade. A biblioteca era o recanto, e eu me lembro até das regras. Sabe, que tinha os balcãozinhos isolados. Sim. E a gente sentava silenciosamente. Eu lembro muito bem, eu, menino, ia para lá para fazer as atividades da escola. Até porque nós não tínhamos internet há bom tempo, então a gente pegava os livros para pesquisar. Muito bem, professor Almir, é uma boa lembrança, meus parabéns. A biblioteca foi um sucesso. Foi. Não é que deixou de ser um sucesso, mas na sua época de 2006 até percorrer ali 2015, se eu não me engano,
Foi Até um percorrer sucesso, viu? 2015, eu sou testemunha que ela foi um sucesso, a biblioteca. Pena que não houve assim mais investimento para dar continuidade à biblioteca de então, entendeu? Ou seja, uma biblioteca com acervo riquíssimo na época, inclusive vinha aquelas feiras do livro, né? É verdade. Eram comprados livros para... Enviado para lá. Exatamente. Existia uma cota. Sim. As cotas, tanto aqui nós tínhamos é interessante essas coisas. O município de Mossoró fazia a Feira do Livro em conjunto. E a Feira do Livro, ele tinha algo interessante que era a distribuição de cultura às classes menos favorecidas. Sim. Como era isso? Os professores municipais, tanto municipais como estado, recebiam um chequezinho. Muito bom lembrar Ia isso lá aí. e comprava seu livrozinho. Lembro-me. Você escolhia. Tanto professor do município como professor do estado. Existia isso na Feira do Livro. As bibliotecas das escolas tinham seu cheque escola, cheque compra, e assim como a biblioteca municipal. Mas, infelizmente, como eu disse a vocês, a educação ela é muito mais apenas de conversa e de diálogo entre políticos do que real nos nossos dias. É mais de discurso, né? Porque eu me apercebo, e aí eu posso estar errado, é que na minha época, os meninos, apesar da pouca condição, tinham maior grau de aprendizagem. Não que o de hoje não tenha. É verdade. Tem sim aprendizagem. Mas se constata que a sociedade ela não evoluiu da maneira que esperávamos. E é uma pena. Solução tem. Vamos investir maciçamente em educação. Vamos preparar os meninos, as meninas. Vamos levar esse povo a um conhecimento. Vamos levar esse povo às bases que formam a sociedade. Entendeu? Autoridades constituídas ou não. Vocês precisam voltar, assim como nós professores, voltar ao princípio educacional da formação de uma nação. E isso é uma coisa que evita a educação, evita violência, evita violência. Com certeza. A educação evita morte, evita fome, desemprego, abandono. A educação, sim, a educação É o centro de todas as evita coisas. isso para a sociedade. Com Professor, certeza. E só lembrando também, professor, que quem lê redige melhor, ouve melhor, entende melhor e assim sucessivamente. Verdade. Mesmo que você, por exemplo, não tenha o hábito de ler, crie esse hábito, porque gostar de ler, eu vejo que gostar de ler é trocar horas de aborrecimentos por momentos de alegria. É o que eu tenho feito durante toda a minha vida. Hoje eu não só leio, continuo lendo, mas escrevendo também. E só queria frisar aí rapidamente que anteriormente a Feira do Livro, ela só acontecia em Natal. Não sei se você está lembrado. Inicialmente era. Então, houve um tempo em que eu fui para a coordenação de apoio ao estudante, trabalhar com a professora Niná Rebouças. Lembro de Niná. E lá nós fizemos uma reunião lá, eu, Marisa, né? A professora Marisa, que trabalhou no Banco Brasil, que era a diretora administrativa, a professora Niná, e mais uma ou outra pessoa ali. Nós fomos a Natal e convidamos para que aquele trabalho da Feira do Livro acontecesse também aqui em Mossoró. Isso com o apoio da Prefeitura Municipal de Mossoró, não resta dúvida. Claro, com certeza. E a professora Niná Rebouça, que era assim muito visionária, entendeu? Era uma pessoa que realmente tinha muita visão. Teve, assim, esse momento lá que o convenceu para que ele viesse fazer o mesmo trabalho que Todo o material e deu certo, rapaz. Foi um certíssimo. sucesso aqui. Não sei por que deixou de acontecer. As coisas da vida mesmo. Mas em breve, se Deus quiser, voltará, a né? gente voltará com a Feira do Livro para a cidade de Mossoró. Eu torço. Nos fala um pouquinho de suas parcerias. É interessante você ter várias parcerias, tanto em criação de livro, certo? Como em artigos. As parcerias, você criou o livro Brincando
Brinquedos e Brincadeiras Populares, que foi com a professora Edna Paiva. Resgatando os brinquedos de então, como eu já falei aqui anteriormente, nossas brincadeiras de então. Esses livros que nós falamos aqui, eles estão à disposição na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. Vocês podem ir lá, falar com o nosso amigo Heriberto, que ele lá com certeza vai localizá-los para que vocês possam ler. E, inclusive, um livro que nós fizemos também, Direitos e Deveres do Cidadão, eu fiz juntamente com o professor Francisco Carlos, e foi revisado por um juiz esse livro, né? Foi revisado por um juiz. Que coisa Direitos boa. e Deveres do Cidadão, e foi maravilhosa. Distribuído na cidade também. Mas você fez também uma parceria com a jornalista Lúcia Rocha. Sim, foi o livro de Oséias Lopes, Oséias né? Lopes. Minha História, de Oséias Lopes, Trio Mossoró a Carlos André, entendeu? Então ali nós fizemos a 6 mãos aquele trabalho que homenageia, que reconhece o grande cantor que é Carlos André. E, por incrível que pareça, esse trabalho surgiu na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. O José Rodrigues, fotógrafo, eu não conhecia Carlos André, levou a biblioteca para me conhecer e vice-versa, né? E lá nós ficamos amigos e eu perguntei, se você tem um trabalho gigantesco como esse, além fronteiras de Mossoró, por que não foi feito aí um trabalho biográfico sobre o trio Mossoró e também o Carlos André? Aí ele disse, rapaz, nunca ninguém falou sobre esse assunto não. Eu digo, então eu estou falando, você topa fazermos um trabalho? Ele disse, sim, se você quiser. Aí nós, ele e Lúcia, né? Lúcia antes não tinha entrado ainda, só era eu e ele na história. Lúcia foi convidada depois. A jornalista Lúcia Rocha. Aí, resultado, né? Eu disse, faça o seguinte, eu fiz uma espécie de roteiro, de sumário, né? Você vai redigindo sobre esses assuntos. Por exemplo, a sua década de 40, o que foi que aconteceu de especial nessa década? Fala sobre sua árvore familiar e etc e tal. Eu disse, tá certo. Aí ele foi fazendo os capítulos, né? E enviando. Eu disse, não, isso aqui não é justo, isso aqui é um autobiográfico, eu não posso pegar isso aqui para mim, entendeu? Porque eu poderia muito bem ser esperto, pegar todo esse acervo que ele mandou, todas essas informações e me colocar como autor do livro, né? Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, o autor é você, porque isso aqui é um autobiográfico, eu vou só dar uma arrumada aqui, gramaticalmente. Organizar as ideias. Usar aqui as 23 regras de concordância, que está um pouco aqui agredindo a gramática, mas o autor é você. Aí ele disse, tá certo. Aí eu disse, vou convidar uma pessoa especial também para participar conosco, a Lúcia Rocha, né? De pronto, ela aceitou, né? Aí eu disse, Lúcia, você vai ser também uma das coautoras desse livro. Esse livro é um livro... Aí expliquei, né? Tudo bem. Aí ela se empenhou muito no livro, fez um bom trabalho. E teve umas partes lá interessantes, né? Que ela queria mudar. Por exemplo, o Carlos André disse que tinha feito na época da juventude dele, fez uma bananada assim, ela colocou vitamina de banana. Ele disse, não, eu não quero vitamina de banana não, eu quero bananada, é para botar bananada. Meu tempo era bananada. E enfim, né? Esse trabalho aí é um trabalho, né? Autobiográfico, né? Com a nossa organização, minha e de a nossa amiga Lúcia Rocha. Hoje tem quantos livros lançados já? 22 livros. 22 livros. 22, entre plaquetes, plaquetes você sabe, né? É um livro de pequeno porte, né? Pequeno. Não são aqueles livros volumosos, não. E livros volumosos. Esse aqui, por exemplo, Mossoró Nossa Terra, é uma enciclopédia de 5 volumes. Mossoró 1, 2, 3, 4 e 5. Faltam publicar ainda alguns volumes. 4 e o 5. Porque aqui resume todos os fatos, toda a história de Mossoró num só volume. Inclusive, quando eu estive fazendo o lançamento desse livro, na época, na Escola Estadual Moreira Dias, a nossa então governadora e em memória Vilma de Faria, né, se fez presente, apareceu lá de repente, e ao pegar o livro, ela olhou e no momento pegou o microfone e disse, olha, eu nunca vi um livro de história contando de forma cadenciada a história daquela cidade. E o professor Almir tem feito isso. Eu vejo aqui, desde os primórdios que ele conta a história da cidade de Mossoró até os dias atuais.
Que Então coisa esse livro, boa. ele encontra-se também na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, à disposição dos moçoroenses e também quase toda a escola pública do município tem. Tem esse livro. Tem. Muito bem. Mas aí tem um livro especial, eu acho especial. Queria que falasse um pouquinho sobre o livro de Hermógenes. Certo. E antes de falar sobre o livro de Hermógenes, eu pediria licença a você para falar de um livro também especial que eu terminei agora ultimamente e foi lançado por uma editora paulista, a História do Cinema em Mossoró. Esse livro nasceu a partir de um diálogo, de uma conversação que eu tive com o nosso amigo cinéfilo e cinélogo moçoroense, Carlos Almeida. Não sei se você conhece o Carlos Almeida. Carlos Almeida tem um conhecimento inimaginável da sétima arte. E eu via todo aquele talento, toda aquela garra de fazer as coisas voltada para a sétima arte. E ele me dizia, rapaz, eu tenho um filho e já plantei árvore, mas disse para ser feliz tem que escrever um livro. Eu nunca escrevi nenhum livro. Se eu escrevesse um livro, professor Almir, eu morreria feliz, depois de ter feito essas 3 coisas. Aí eu disse, professor, eu vou fazer o seguinte, você não vai morrer feliz, você vai viver feliz, porque eu vou lhe ajudar a escrever esse livro. Esse livro, praticamente, o pontapé inicial foi dele, entendeu? A ideia foi dele. Eu diria que o autor é ele. Agora, bondosamente, ele permitiu que eu e Geraldo Maia do Nascimento participássemos também desse trabalho, entendeu? E ficou um trabalho gigantesco, com mais de 300 páginas. Ficou enorme, do né? tamanho de uma folha de papel ofício, entendeu? Você veja bem, se fosse num volume desses pequenos aqui, seria 600 páginas, no né? mínimo. E desde já eu convido todos vocês para que em breve estejamos presentes ao lançamento desse livro, que vai ser uma festa de arromba, né? Vai ser uma coisa festa boa. de arromba. Quer dizer, um livro que nunca foi feito anteriormente aqui na cidade, né? Sobre a sétima arte, agora está à disposição dos cinéfilos, cinélogos e também das pessoas interessadas por cinema, curiosidades. O livro é muito rico. E você veja bem, a partir do Carlos Alberto, né, que é uma pessoa que é muito criteriosa para com a sétima arte, fez coisas maravilhosas que eu, depois que li, fiquei admirando por demais o que ele escreveu neste livro. Então, desde já, eu quero parabenizar aqui o Carlos Alberto, Carlos Pereira de Almeida, e dizer que sou muito grato por você ter permitido a minha participação nesse seu livro, como um dos coautores, e também aqui eu quero fazer o agradecimento pelo nosso confrade Geraldo Maia do Nascimento, que realmente veio também para brilhantar esse livro que ficou ímpar, quer dizer, o primeiro livro sobre a sétima arte na história de Mossoró. Bom, muito bem. Todos aí estão convidados para o lançamento já. Em breve a gente está comunicando aqui. Agora, Mas me diga uma coisa, o livro de Hermógenes, um pedestal, como surgiu essa ideia e o que é a essência dele? Hermógenes, para nós, foi aquele pai, aquele arrimo de família. Você veja bem o seguinte, né? Hermógenes, embora nunca tenha, assim, deixado nada por escrito, eu achei que seria uma injustiça não imortalizá-lo através de uma obra. E ele fez tanto pelo escotismo aqui em Mossoró. Eu sou prova disso. Eu era escoteiro do ar com ele. Pela educação, entendeu? E andando muito lá na coleção moçoroense, o Dr. Vantan publicava os meus livros. Aí ele apontava para a estante e dizia, olha, ali está faltando uma biografia do professor Hermógenes. Rapaz, isso aí me doeu, viu? Isso aí me doeu, porque realmente eu era para fazê-lo sem ninguém me incentivar a criar uma obra em memória dele, que tudo fez pela educação, pelo escotismo, pela família, etc. e tal, né? Enfim, eu fiquei com esse pensamento de realmente imortalizá-lo através de uma obra biográfica. E fiz Hermógenes, um predestinado. Fiz 600 cópias, mas voaram, entendeu? Voaram. E depois eu fiz um trabalho acrescentado, falta publicar uma segunda edição, que eu pretendo em breve também fazer essa publicação, fazer a impressão desse livro para publicá-lo, né?
bem mais acrescido, um livro bem mais completo. Enfim, eu fiz esse livro em memória dele porque nós, todos da família, devemos muito a Hermógenes. Você veja bem que Hermógenes, antes de falecer, ele deixou toda a família arrumada, no popularmente dizendo, entendeu? Todos os irmãos bem encaminhados na vida, porque ele praticamente se sacrificou, não se casou, justamente porque era rimo de família, tinha que cuidar da família, tinha que viver para a família, porque meu pai era assalariado, ganhava um salário só, e lá em casa éramos 9, né? Com ele, né? 9, né? E ele foi, assim, simplesmente inesquecível e continua sendo inesquecível para toda a família Nogueira Costa. Que coisa maravilhosa. Eu conheci Hermógenes, como eu já lhe falei, já citei aqui, eu fui escoteiro também aqui em Mossoró, quando ele era chefe do escotismo do ar, escoteiro do ar. E sempre foi uma pessoa extraordinária, eu sempre o acompanhei e ouvi as suas histórias e os seus ensinamentos, Sim. Tanto na área de escoteiro como professor. Com certeza. E eu parabenizo pelo livro em memória a Hermógenes, professor Hermógenes. E que está à disposição de todos na biblioteca. Está lá na Biblioteca Municipal, é só ir lá pesquisar vocês. E como foi sua chegada na AMO, na Academia Moçoroense de Letras? Bem, eu, ao chegar em 2006, para ser o diretor da biblioteca, eu não conhecia Filemão Rodrigues Pimenta, meu confrade Filemão Rodrigues Pimenta. E foi interessante. Filé. Famoso aí, filé. Resultado, ele andando sempre na biblioteca, aquele negócio todo, aí falando sobre a MOL, e eu já era do Confolk, Comissão Moçoroense de Folclore, e também de COP, Instituto Cultural do Oeste Potiguar. Aí ele disse, rapaz, você não quer se candidatar a uma vaga na AMAL, não? Vai surgir vaga aí. Aí eu pensei e disse, é uma boa ideia. Eu que já tenho alguns livros escritos e tal. Aí eu disse, sim, quero me candidatar sim. Quando surgir uma vaga, me avise. Aí, infelizmente, Damião Sabino veio a falecer, né? Lamentavelmente, era muito meu amigo, evangélico também. Lembro, Damião Sabino. E ele era da Assembleia, Damião Sabino. E a gente era muito amigo ali na biblioteca, e tudo ele depois veio a falecer, eu fiquei muito, assim, triste, né? Aí eu disse, eu quero nessa vaga de Damião Sabino, eu quero fazer uma homenagem ao meu amigo Damião Sabino. Aí, sei que eu me candidatei, né? Me candidatei. Aí algumas pessoas que foram se candidatar, eu queria chamar bem a atenção para isso aí. Rapaz, a amizade às vezes faz a diferença na vida da pessoa, viu? Pessoas que foram à academia para se inscreverem, quando chegaram lá, perguntaram, quem é que está inscrito nessa cadeira? Professor Almir. Não, professor Almir, deixa ele aí, não, vamos candidatar contra ele não. Aí chegava lá na biblioteca e dizia, professor, eu soube que você está candidato na cadeira 35, que pertenceu a Damião Sabino. Eu ia me candidatar, mas não vou fazer isso não, eu vou deixar que você concorra sozinho. Eu disse, não, pode se candidatar. Não, de jeito nenhum, você é para estar lá, já era para estar. Então os amigos... Reconhecimento. Sempre abriam mão, rapaz, eu fiquei muito admirado com isso. Isso aí foi mais um impulso para que eu realmente fosse até o fim, entendeu? E eu me candidatei e, por graça divina, né, e dos amigos também, fui candidato único. Que coisa boa. E até hoje está na Academia Moçoroense de Letras. Exato. Nosso confrade se assenta ao meu lado. Isso a partir de 2010, né? É verdade. 2010 para cá. Muito bem, professor Almir, nós estamos chegando ao final do programa. Infelizmente, os quadros são um pouco curtos por causa do nosso tempo de TV. Mas eu queria lhe fazer a última pergunta que eu sempre faço a quem senta aqui ao meu lado. Quem conhece a trajetória por onde passou e que sofreu, foi o próprio cidadão que conta a sua própria história, né? E deixa um legado para a sociedade. Quem é Almir por Almir mesmo? Como é que você define Almir por Almir mesmo? Almir foi e é um cidadão moçoroense que sempre procurou fazer o melhor para que a sociedade moçoroense cada vez mais desse um passo em prol da educação, em prol do saber, em prol de tudo aquilo que se diz útil a ela, à sociedade. E nesse aspecto, eu entendo que o Almir atual não deixou de ser
aquele Almir que desde os primórdios sempre pensou em fazer com que as coisas acontecessem, apesar das dificuldades, né? Você veja bem que eu sempre estudei em escolas públicas, nunca tive condições, 9 filhos, né? Papai não tinha condições de botar ninguém em escola privada, né? E incentivar que você, meu amigo, você, minha amiga, você também pode fazer a diferença na sua vida através de qualquer instituição, pública ou não. Você pode fazer a diferença com seus esforços. E hoje eu apresento esse legado, né? Que eu, graças a Deus, angariei e deixei para a sociedade através da minha vida, através do meu trabalho literário, através do meu exemplo como pessoa, nessa sociedade racional, onde todos nós estamos caminhando e cada vez mais para dias melhores. É o que eu desejo humildemente para todos vocês, para que vocês possam também dar sempre um passo em prol daquilo que é positivo, daquilo que é bom, porque esse é o maior legado que você pode deixar para os seus queridos. Bom, professor Almir, o que eu tenho é agradecer, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui e conosco contar um pouco da sua vida, da sua história, que essa cidade precisa conhecer e já conhece, que agora passa a conhecer o estado do Rio Grande do Norte, que conhece em parte, e o próprio país através dos meios de comunicação. Obrigado pela presença, Deus lhe abençoe e lhe guarde. Eu aqui agradeço a oportunidade, desde já estarei atento e disponível, sempre que precisar estarei aqui para falar sobre cultura, sobre arte, sobre educação. Quanto a isso aí, podem ficar à vontade, porque eu estarei aqui atento e disponível. Obrigado. Que coisa boa. Parabéns pela boa apresentação aqui, parabéns pelo livro de Hermógenes, um velho amigo, né? Fui escoteiro e o conhecia bem. Parabéns pela atuação na Igreja Adventista do Sétimo Dia, parabéns como diretor da Biblioteca Municipal de Mossoró, que foi durante de 2006 até 2015, e os diversos livros lançados, e o exemplo de vida que você é. Você que está em casa, o que eu posso lhe dizer é o que sempre comunico a todos aqueles que são meus alunos. Façam o que você pode enquanto tem vida. Estude, se dedique, ajude papai e mamãe, ajude ao próximo, seja diferente nesse mundo. Tenha um coração humilde, mas trabalhe e lute pelas grandes vitórias. Nos encontraremos lá com Cristo, lá no topo, onde Ele quer você e eu. Forte abraço, até o próximo programa.